Olá pessoas, estamos dando sequência à nossa série de vídeos sobre o Hugo e nessa semana vamos iniciar o processo de desenvolvimento de temas. Vamos ver o que precisamos para desenvolver um tema para a plataforma do Hugo e como disponibilizarmos esse tema também no GitHub, no GitLab e qualquer outro repositório. Sem mais delongas, bora lá então! Estamos aqui com o nosso projeto que iniciamos no vídeo passado e neste projeto nós temos o tema chamado Ananke, que nós instalamos por recomendação do próprio projeto Hugo. Mas nós vamos criar um novo tema. Para isso eu vou abrir o terminal aqui, já estou dentro do projeto, podemos ver, ls, nós temos aqui aquela estrutura de diretórios que nós já conversamos, vamos na sequência de vídeos entender melhor o que cada pasta significa dentro do projeto, mas para o nosso projeto ter uma cara um pouquinho mais personalizada, nós vamos iniciar pelo tema, de fato. Uma vez dentro do nosso projeto, nós podemos utilizar o comando hugo new theme, e eu vou chamar de pitangueiro, né? Já que o site é pitanga.com.br, vamos dar este nome ao tema. Dando Enter, nós percebemos que tivemos sucesso na criação desse tema, e o que nós vamos fazer aqui dentro, já com o NVim, com o projeto. Primeira coisa, aqui no arquivo de configuração, mudar qual é o tema default do site. Eu vou chamar de pitangueiro, vou salvar. Vamos iniciar o nosso projeto Hugo Server dentro do projeto, tá? Hugo Server. Veja como é rápido, ele já fez o build inicial. Claro, não tem nada no site, nós vamos confirmar isso. Eu vou copiar esse endereço, Ctrl+Shift+C para copiar um texto dentro do terminal. Vamos abrir aqui o nosso Firefox, colar, e não temos nada, né? Totalmente em branco, porque nós não temos nada dentro da estrutura do tema. Como sabemos disso, vamos olhar aqui dentro do tema. Nós vamos ver que o Hugo criou a estrutura básica desse tema. Então nós temos inclusive um arquivo de licença. Por padrão, o Hugo ele utiliza a licença MIT. Nós podemos mudar isso depois, mas é uma licença que funciona super bem, para o que nós queremos no caso. E aqui nós temos um arquivo de configuração desse tema. Nós temos o nome do tema, nós temos a licença, como foi falado. Eles já sugerem um link para essa licença, que no caso se baseia pela estrutura de repositório no GitHub. Então, uma vez que nós publicamos esse tema, nós temos um link para o blob dessa licença. Isso é importante principalmente para quem vai compartilhar o tema com outras pessoas, deixar ele aberto numa comunidade ou até mesmo vender, é uma possibilidade. É muito interessante ter essa licença de forma bem clara para que não gere nenhuma dúvida. Aqui nós temos a homepage do tema também, no caso, principalmente se for um tema pago, para ter uma referência de um link aqui de onde nós podemos encontrar mais informações sobre esse tema. Temos tags, features, a versão mínima do Hugo, isso ele já gerou automaticamente. Então esse tema vai funcionar com a versão 41 para cima, 0.41. O autor, aqui no autor nós podemos já editar, inclusive, e colocar, por exemplo, o nosso nome. Deixa eu digitar certo, pelo menos. E aqui, se nós utilizarmos esse padrão aqui, nós podemos já referenciar o nosso e-mail. Aqui uma homepage, eu vou colocar como exemplo a homepage da Dose Extra. Ótimo, ótimo. E também nós podemos informar se esse tema é baseado em outro tema, se é uma modificação, ou se é inspirado, qualquer tipo de informação que referencie o tema original, mesmo que não seja um tema para o Hugo. Isso é interessante para deixarmos aqui, para que quem for utilizar o tema saiba de onde tiramos a inspiração, de onde nos baseamos parte do código e assim por diante. Vou salvar, voltar para os nossos arquivos de temas, e aqui dentro nós temos então a pasta de layouts, que é super importante. Nós já vamos ver como criar alguma coisa na tela, pelo menos. O arquivo de layout mais importante na hierarquia do tema no Hugo é o index.html. Como vemos, ele não tem nada. Para nós escrevermos algo na tela, deixa eu trazer aqui o nosso navegador. Inclusive eu vou deixar ele aqui do ladinho.
No Gnome, pressionando Alt e espaço, nós temos como definir que a janela ficará sempre no topo. Eu vou criar um P mesmo aqui, né? Um parágrafo, só um texto de teste mesmo, né? Vejamos que o texto foi impresso já no navegador. O que nós temos que saber daqui para frente? Nós temos que saber que o Hugo possui várias features interessantes para quem desenvolve no front-end, como library load, como compressores de CSS, Sass, JavaScript, uma infinidade. Mas para isso nós temos que ter uma configuração funcional desse tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa linha, usando o DD aqui no Vim, nós apagamos a linha. Nós vamos fazer a primeira alteração, que é definir qual é o bloco de conteúdo. Geralmente é o bloco main mesmo, né, o de conteúdo. O index.html aqui não tem nada, não tem referência a nada. Nós podemos ter uma página estática no index e ter páginas funcionais em outra estrutura de página. Mas para esse caso aqui nós vamos definir qual é o bloco principal de conteúdo nessa página. Então aqui no arquivo nós vamos definir o nosso bloco de conteúdo, nosso bloco principal, o main, no caso. Eu vou aqui na edição digitar, nós vamos definir aqui que no caso é o bloco main e vou dizer onde ele começa e onde ele termina. Aqui nós estamos salvando. Vejamos que apagou o que nós tínhamos aqui na nossa página, porque nós apagamos aquele conteúdo, aquele texto de teste. Retornando aos arquivos, é muito importante entender um pouquinho melhor a estrutura de temas. E dentro de layouts nós temos o default, que para quem já está familiarizado com o Laravel usando o Blade, ou o Jinja do Flask, né, outros motores de template, existe o base-off. O que é esse base-off? Ele é a base para todos os arquivos de template dentro do Hugo. Nele nós temos alguns blocos e nós podemos importar outros arquivos também. Esse aqui é o nosso HTML básico, né, o nosso HTML default. E nós temos aqui a invocação do head HTML, onde nós teremos as importações do CSS, e também algumas meta tags, né, como título, descrição e assim por diante. Nós temos a div de conteúdo, né, o content, e aqui nós temos o nosso bloco main, como nós definimos lá no index.html. É esse cara aqui, é dentro desse bloco aqui que nós vamos focar na questão de conteúdo. O resto vai ficar estático e o que nós vamos modificar, nós podemos criar vários templates para determinados tipos de conteúdo e assim por diante. Só que não é interessante ficar toda hora modificando o header, importando, sabe, toda hora em todos os arquivos. E com essa estrutura nós importamos uma única vez, nós podemos modificar essa única vez e vai funcionar para todas as outras páginas. Inclusive aqui nós temos já uma importação de um arquivo de Flutter, que é onde nós colocamos scripts JavaScript e alguns fechamentos de tags e assim por diante. Vamos lá para o head, na verdade. Já no arquivo de head nós vamos realizar a primeira modificação para já começarmos a dar uma cara um pouquinho melhor para o nosso site. Nós vamos inserir a primeira meta tag, que é a meta tag de título, title no caso. Eu vou deixar ela bem simples nesse momento. Nós vamos colocar como título sempre o nome do site, né, o nome do projeto, nesse primeiro momento. Abrindo as nossas tags de inserção, nós vamos digitar site.title. E eu já vou mostrar de onde nós estamos pegando esse cara. Se vocês observarem, já mudou o nome aqui no título da página. E aí, de onde nós buscamos essas tags? E aqui nós temos um dos arquivos mais importantes do site, que é o arquivo de configuração global, e onde nós podemos definir algumas variáveis globais que podem ser utilizadas em todo o site, independente da hierarquia. Com essas variáveis, esses parâmetros, que nós podemos, por exemplo, setar o título do site, o nome do projeto e assim por diante. É aqui também que nós definimos o título do nosso site, como nós temos aqui o title. Para inserir outros parâmetros, nós vamos testar algo agora, que é, no caso, a gente ter parâmetros personalizados dentro desse site. Novamente, inserção, eu vou digitar aqui parâmetros, e dentro eu vou digitar o description, e vou colocar como descrição, meu primeiro site. Se tudo deu certo, voltando no nosso arquivo de configuração, no nosso arquivo header, nós poderemos invocar esse parâmetro. Vamos criar uma nova meta tag, o nome description, content, e aí nós vamos tentar inserir aqui ponto site
params e description. Vamos ver se deu certo. Se vocês observarem aqui no código-fonte, nós teremos a nossa meta tag já trazendo a descrição do arquivo de configuração. Ótimo. Também observamos que temos aqui no nosso live reload, o Hugo ele injeta um arquivo JavaScript dentro do template para que nós possamos ir alterando o site e visualizando no navegador ao mesmo tempo. Isso é bem interessante, é bem legal para quem trabalha com front-end, porque daí consegue ver em tempo real o que está acontecendo, o que está sendo alterado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos arquivos. Então, né, nós já temos aqui o título e a descrição desse site, e agora nós queremos um pouquinho de conteúdo, né, de verdade. Então vamos aqui no header, nós vamos criar uma estrutura, porque ele vem também em branco, nós vamos criar uma estrutura básica. Um header, já vamos fechar esse cara aqui para não deixar nada aberto. Eu vou criar já algo próximo de usável, pelo menos para a gente seguir utilizando durante esses vídeos. Eu vou chamar aqui então de navbar, a classe desse cara. Vejam que, novamente, né, salvei aqui o arquivo, com o Live Reload habilitado, os itens novos já aparecem dentro do site. Mas nós não queremos deixar o site com essa cara, sem CSS, sem estilização, sem nada, né, retornando lá para a internet dos anos 90. Nós vamos ver agora como criar arquivos de CSS melhor, de SAS, e utilizar dentro do site. Aqui dentro do diretório de tema, nós vamos criar uma nova pasta, onde nós teremos os arquivos brutos, né, os arquivos em SAS, para utilizarmos no nosso tema. E vocês vão ver que é interessante, a gente não precisa nem de Node aqui, não diretamente, né? Nós não precisamos instalar nenhuma dependência com npm, nem nada para nós programarmos o nosso site. Digitando aqui no nvim nós temos como adicionar uma nova pasta, e eu vou chamar essa pasta de assets. Isso é seguindo a documentação do Hugo. E dentro de assets eu quero criar a pasta de SCSS, que é o que eu uso aqui como padrão. E eu vou ter um arquivo principal aqui, que é o arquivo style.css. E nós temos nosso arquivo, mas obviamente ele está em branco. Não, mas tudo bem. Aqui ainda na pasta nós vamos criar uma outra pasta que eu vou chamar ela de theme, que é onde nós teremos nossos arquivos separados, né, pela estrutura do site. Isso vai nos ajudar com a organização. O primeiro arquivo que eu quero criar é um arquivo global que vai ser herdado para todos os demais. Eu sei que o nosso foco aqui é o Hugo, mas eu acho importante já iniciarmos a nossa conversa sobre CSS, porque provavelmente não, a gente vai ter vídeo sobre CSS, e então é interessante seguir uma estrutura semelhante em todos os projetos. Então, voltando aqui, eu vou criar esse arquivo, eu vou chamar ele de global.scss. Vou aproveitar para criar também um arquivo de variáveis, onde nós teremos algumas cores e algumas variáveis que são globais também. Deixa eu ver se está certo. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser resetar o paging e as margens do HTML para ignorar o que vem o que o navegador subscreve, alguma coisa assim. Então eu vou colocar 0 esses caras. Também vou definir o tamanho de fonte padrão no projeto, então vou digitar 16, que é geralmente o que eu uso nos padrões de projetos, e o que é recomendado, inclusive, para a web, que nas variáveis nós vamos inserir também. Nós vamos usar o root para definirmos algumas cores. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou criar, então, a variável navbar. Criando a navbar, eu vou determinar uma cor para ela. Eu não sei as cores de cabeça, eu colei aqui. Então, vamos dizer que nossa variável navbar vai ter essa cor. Voltando no estilo, nós temos que importar esses arquivos. Eu sempre sigo uma hierarquia, que é começar pelo global e depois indo para as variáveis e depois os arquivos de cada elemento do site. Então, vou importar o global, vou importar as variáveis, vou salvar.
nós vamos ver que não aconteceu nada, tá? Deixa eu fechar esses outros caras aqui. Porque nós não determinamos em lugar nenhum e nem solicitamos ao Hugo que ele importasse esses arquivos. O que a gente tem que fazer? Voltando para o nosso código, deixar ele aqui assim. Vamos nos layouts novamente, vamos no head e aqui nós vamos fazer um truquezinho para não somente importar o nosso estilo, como ele já fazer a transformação desse CSS em CSS. Eu vou chamar aqui de options, que é quais são as opções que vão ser utilizadas para depois realizar essa transformação de CSS para CSS. Nós temos algumas opções, tem lá na documentação, para quem se interessar. Vamos dizer que recebe um dicionário aqui. Eu vou copiar aqui que eu já tenho um exemplo pronto. Depois eu vou deixar esse código no repositório e você pode ir acompanhando conforme o andamento dos vídeos, tá? Aqui nós vamos dizer qual vai ser a URL desse arquivo de CSS gerado no final. Em resumo aqui, a primeira linha, nós estamos dizendo quais são as opções para essa conversão. Então nós estamos determinando qual é o path final do arquivo gerado. Vai ser /css/style.css. Nós estamos dizendo que é para comprimir, que é para habilitar um source map. E aqui na segunda linha nós temos de fato o processo de conversão. Nós estamos determinando qual é o arquivo de origem e é o nosso style.scss e nós estamos aqui no resource.toCSS dizendo para utilizar essas opções aqui na linha anterior. Agora, de praxe, nós vamos determinar no HTML qual é a URL desse arquivo CSS. Então, link, um href aqui, um href, da variável style, o permalink, o link permanente. Nós vamos informar que é um style sheet. Salvei, deixa eu visualizar o código-fonte. Já percebemos que temos sim a inserção aqui do arquivo de estilo e já transformado em CSS. E aqui nós podemos observar que ele importou de fato o que nós tínhamos nos demais arquivos CSS. Então nós vimos no vídeo de hoje como é a estrutura básica de temas para o Hugo, como criar já os arquivos iniciais, como é essa questão de inserção de partes dentro de outros arquivos HTML do tema, e também vimos como trabalhar já com SES com o Hugo. No próximo vídeo nós vamos continuar esse trabalho de customização, criando outros elementos e também melhorando a nossa estilização desses componentes aqui do Hugo. Peço que acompanhe, se você gostou, dê uma curtida, compartilhe com os demais e recomendo fortemente que baixe o código e teste na sua máquina. Valeu, até o próximo vídeo, abraço!